pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Aqui é o professor Marcos e esse vídeo é direcionado às pessoas de práticas pedagógicas 3. A gente sabe que é a matéria de um tempo, o que foi combinado na faculdade é que fizéssemos vídeo de até 10 minutos, né? Matéria de 2 tempos, 20 minutos e 3 tempos, até 30 minutos de vídeo. E aí, semana passada, foi disponibilizado um vídeo para vocês falando sobre os relatórios, né? 1, 2 e 3. E lá está muito bem explicado. Acredito que deu para entender, se não me chame no bate-papo do portal, que a gente esclarece as dúvidas de vocês. Tá? Quando a gente fala de corporeidade, que é o nosso tema principal para práticas pedagógicas, a gente não pode tirar do assunto sobre psicomotricidade, tanto funcional quanto relacional. E aí, o nosso bate-papo de hoje é sobre relacional. Tentar entender essa vertente relacional, por que ela foi criada e o que ela tem a ver com corporeidade. Quando a gente fala de corpo, cada ser humano é único. Mas quando eu falo de corporeidade, é como é que esse corpo se comporta nessa atualidade, no atual momento. Como é que eu falava de corporeidade na época dos nossos pais e como é que a gente fala de corporeidade hoje. Então, o meio social, o mundo que elas vivem, favorece essa adaptação social a esse corpo. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, esses corpos estão praticamente em casa, né? Engaiolados, enjaulados, e os profissionais de educação física tendo que mandar atividades para serem feitas em casa. E aí deixa um alerta. Até que ponto é saudável mandarmos atividades físicas para que se fizesse em casa em forma de exercício sem um acompanhamento prévio de profissional de educação física. Então, as atividades que eu venho mandando são brincadeiras e jogos para fazerem no seio familiar. Apenas isso. Quando são os maiores do 6º ao 9º, também passo atividades e jogos interessantes da cultura africana, jogos de tabuleiro, como o jogo do Xicima. Xicima é um jogo excelente africano, dá para fazer um tabuleiro com uma folha de papel. E a gente está tentando desenvolver um trabalho assim. Quando a gente fala de psicomotricidade relacional, só essa abertura, quando você olha essas imagens, caixa de papelão, bolão, corda, macarrão de piscina cortado, jornal, panos e tecidos, arcos e bambolê, porque são figuras centrais em jogos relacionais. Quando a gente fala de psicomotricidade relacional, a gente tem alguns autores que fundamentam isso, que é o bate-papo da gente inicial agora. Por exemplo, quando a gente fala de psicomotricidade relacional, ela é a vertente da psicomotricidade que enfatiza os aspectos afetivos, emocionais e relacionais do ser humano, dando extrema importância do papel do inconsciente em nossa vida. Ou seja, quando eu falo de relacional, eu estou falando de afeto e estou falando de emoção em prol de uma atividade. A psicomotricidade relacional utiliza-se do jogo simbólico como recurso para desencadear o desenvolvimento do potencial cognitivo, emocional, social e motriz do ser humano, desde bebê até o idoso. Neste jogo, prioriza-se a linguagem infraverbal, que ocorre através da comunicação tônica, através do corpo, através do toque, através do olhar. É um método criado pelo educador francês André Lapierre, né? 23 é o ano do seu nascimento, 2008, falecimento, difundido no Brasil desde 1983. E aí, quando ele fala dessa abrangência da psicomotricidade relacional, empresas, escolas e clínicas. E por que a gente coloca empresa? Porque durante muito tempo algumas empresas acabaram entendendo que dentro do ambiente empresarial também poderia ser falado de aspectos afetivos e emocionais. Então, muitos profissionais eram chamados para fazerem dinâmicas de grupo relacionais, dinâmicas de sensibilização, as próprias dinâmicas de grupo comum são dinâmicas que favorece o encontro, a relação, o falar, o comunicar. E as escolas, obviamente, para trabalhar isso dentro do ambiente escolar, e as clínicas, através dos psicólogos, psicopedagogos e tudo mais. Então esse camarada aí é praticamente o criador, né? André Lapierre é o criador da psicomotricidade relacional. Depois a sua filha, Anne Lapierre, seguiu os estudos do pai. E aí, alguns objetivos da gente trabalhar essa psicomotricidade relacional na escola. Depois eu vou fazer um contraponto no final, porque a gente está falando de corporeidade e relacional. Despertar para o prazer de aprender a aprender, isso é um termo importante. Despertar para o prazer de aprender a aprender é no sentido de aprender e aquilo ter sentido para que ela está aprendendo,
potencializar a capacidade de criar e recriar situações de aprendizagem, ou seja, quando eu potencializo essa capacidade, eu estou dando ferramentas variadas para que ela possa criar e recriar aquela mesma situação de aprendizagem. Ou seja, eu dei um jogo, mas eu estou potencializando aquele jogo para que ela possa, através daquele jogo que eu dei, criar e recriar situações novas, que ela possa aprender coisas novas com aquele jogo que eu dei. Ampliar a capacidade de comunicação, isso é importante no relacional, falar, prevenir dificuldades relacionais, emocionais, motoras de aprendizagem, incentivar a autoestima e facilitar a socialização e liberar as tensões e o estresse do dia a dia contido nas relações. Então, olha como é que a gente fala de autoestima, a gente fala de socialização, a gente fala de estresse, de tensões, ou seja, que essa questão relacional vem para querer retirar da gente questões afetivo-emocionais que podem estar ali dentro da gente e a gente pode liberar isso através de uma dinâmica de um jogo. Quando eu falo dessa intervenção psicomotora, olha as imagens que vão seguir. Isso é uma atividade que a professora está fazendo de um trenzinho, usando aqueles bolões, né, como separando os vagões do trem, né, e que a gente está trabalhando relação, trabalhando grupo, trabalhando emoções, né, trabalhando o estar junto o tempo inteiro. Olha essa outra atividade com arco, que legal. A molecada numa grande cadeia, né, de bambolês, onde a monitora ali, que eu não sei o caso da figura, né, como professora ou psicomotricista, ela tá levando aquela galera e o pessoal vindo atrás pelo prazer de estar brincando junto. As emoções estão à prova porque aquela galera que não controla seus limites, sua agressividade, suas emoções, podem demonstrar puxando o bambolê, não tendo paciência, não esperando a sua vez, não respeitando regra. Então é mais ou menos por aí. Nesse paraquedas aí que vocês estão vendo, que é o meu sonho de consumo, né, ter um paraquedas desse colorido, a molecada ali, né, os adultos fazendo uma dinamização, um aprendizado ali, é um momento também de bate-papo, de liberar, né, o que está dentro de você, das suas emoções, de conversar, explorar. E aí depois ele parte para um jogo cooperativo relacional. E aí, olha que ambiente maneiro, lúdico, a molecada descalça, um ambiente seguro, bolões, espelho, um ambiente limpo, um ambiente arejado para que a criança possa desenvolver suas potencialidades e estar feliz por estar brincando. Apenas isso na relacional. Olha que foto também genial, uma grande roda, pessoal descalço, num ambiente também bacana, limpo, arejado, iluminado e com um paraquedas branco ao centro e aqueles bolões coloridos. Olha a quantidade lá no fundo, ao centro da roda, aqui na frente. Então vocês estão vendo que tem bolões espalhados aí por tudo que é lugar. E o ambiente se torna um ambiente lúdico. Eles estão fazendo uma dança circular sagrada, né? Pelas passadas laterais é uma dança circular sagrada que também trabalha o grupo. E aí, olhando esse circuito agora, olha que legal esse ambiente da molecada tá passando por essas cordas, pelo aquele túnel branco, aqueles cones lá no final, começando a dar a volta com os bambolês pendurados em cima, e aí você tem agora esse túnel de bambolês, e aí o circuito continua, né? Lá tem garrafinhas e tal. Então é um ambiente que parece ser de sala de aula, um ambiente que tem televisão, livros, pecinhas, mesas, cadeiras, mas que foi, né, adaptado e ampliado, afastando as coisas para poderem fazer atividades psicomotoras, mas não deixa de trabalhar a questão relacional. E aí nessa figura, olha só que legal, as crianças fazendo atividade, ninguém está fazendo nada para vencer ninguém, é para participar e as pessoas vencerem seus próprios medos, suas emoções. Isso é relacional também. E aí é um ambiente da escola que eu trabalho, que é o Santa Maria, onde eu usei uma tábua. Isso até um vídeo lá no meu canal no YouTube dessa atividade, está em vídeo. Eu tirei um print da tela do vídeo, por isso ficou um pouco embaçado. Uma tábua de obra que ficou sobrando lá na escola. Eu peguei para utilizar nas aulas os pneus que já tinham lá e a gente fez uma ponte de pneus. Para que a ponte de pneus? Porque a ponte de pneus é uma atividade que você tira a criança da sua zona de conforto, que ela vai para um andar maior do que a altura dela. E aí, essa aí que está fazendo a Giovana, hoje ela já está praticamente no ensino médio, foi muito tempo atrás. Mas o ambiente que eu trabalho, olha só, parede de letras, onde estão as crianças aqui sentadas, parede de números, ao fundo, o sítio do Capão Amarelo desenhado, as placas de borracha no chão. E ela antes jogou uma bolinha de meia, que a bolinha rolou nessa madeira e caiu nessa cesta de pneus, e depois ela tem que vir passando pela ponte de pneu, de madeira. Se ela tiver com algum medo, eu vou do lado e vou guiando. Ela não precisa, que ela é bem espontânea, ela tem uma inteligência sinestésica muito grande do corpo. E aí ela passa pela ponte de pneus,
e sai do outro lado e pega a bolinha dela e volta para o lugar dela. Isso aí também é um sonho de consumo. Na rede ABEU nós temos isso aí na educação infantil, que é uma caixa, né, de atividades psicomotoras, que ali você pode fazer atividade de correr, jogar, adquirir conceitos de formas, lançar, conceito de cima a baixo, dentro e fora, direita e esquerda, ultrapassar, andar, adquirir conceito de cores, tamanhos, saltar. Ou seja, é uma caixa completa, ela vem com uma folha explicativa de várias possibilidades, muitas e muitas possibilidades de atividade. E aí, vamos tentar pensar no negócio. Vocês estão lembrados da tabuada? Lembra da tabuada? Para alguns, facilidade, com outros era um trauma, né? Por que tanta dificuldade de gravar a tabuada, né? Porque isso foge um pouco da questão nossa afetiva, relacional, porque se torna uma coisa por obrigação, né? Mas se isso fosse feito pelo prazer, talvez seria um pouco menos doído. Exemplo, figurinhas de Copa do Mundo, ou qualquer tipo de figurinha de álbum de colecionar, como é que às vezes você tem uns 700 figurinhas, você chega para trocar com aquele bolão e fala assim, tenho, não tenho, tenho, não tenho, tenho, não tenho. Como é que você grava figurinhas de Copa do Mundo? Como é que você grava figurinhas que tem mais de 700 e às vezes você chega num time, por exemplo, da China? Você sabe que você tem ou não tem aquela pessoa da China ali, por exemplo. Então a molecada tem facilidade de memorizar, só que é algo que dá prazer e faz sentido. Então por que a gente não pode fazer um projeto em época de álbum de figurinha, de trazer as figurinhas repetidas? Cada criança doa, sei lá, 5, 10 figurinhas e faz um mural na escola, dentro da sala de aula, de tabuada, como se fosse uma figurinha vezes uma figurinha, dá uma figurinha. 2 figurinhas vezes 2 figurinhas, 4 figurinhas. Talvez a coisa ficaria menos traumática para as crianças, né? E aí, para algumas pessoas aí mais da minha idade aí para trás, existia um álbum chamado A Maré, né? Então a galera da antiga deve saber. A galera da época da Malhação Chiquitita para frente não deve lembrar não. Mas a galera da minha época, aí de 30 e tantos anos aí para cima, a galera lembra desse álbum Maré, que também era um álbum muito bacana e que para hoje politicamente seria completamente incorreto, né? Colocar esses 2 bonequinhos aí nus, né, na capa, isso aí da época de 80 era super tranquilo. E então, algumas pessoas devem lembrar, mesmo quem não coleciona, que existia uma febre antigamente de papel de cartas. Vocês colocavam nessa pasta as cartas, que na verdade era uma coleção de papel de carta e que você só tirava numa ocasião muito especial, escrever uma carta para alguém, nessa carta personalizada de ursinhos e tudo mais, tinha que ser uma coisa muito, muito especial, né, nessa data. Então, o papel de cartas também era uma época que você também conseguia gravar tudo. E por que tabuada é traumático, né? E aí, temos uma outra situação aqui. Quando a família viaja ou vai para algum local que tenha piscina, um resort, alguma coisa, ou cachoeira, a água pode ser a temperatura quase 0 grau, que a molecada consegue entrar e brinca e se diverte. E por que às vezes o banho que vocês estão vendo aí é traumático? Porque o ambiente não se torna mais lúdico, né? Então, se aquele ambiente fosse um ambiente um pouco mais lúdico, ela consegue se desprender daquela situação do medo da água ali, talvez gelada, e brinque, se tivesse algumas imagens e figuras emborrachadas para colar na parede do azulejo com água, né? Existem emborrachados hoje que você não precisa botar cola nenhuma, é só água com o azulejo já gruda, depois ele cai normal, você guarda no potinho e usa no próximo banho. Tinta com pincel com água, uma tintazinha abaixo com água para botar no azulejo, depois aquilo ali sai com água normal. Então, tornar o ambiente um pouco mais lúdico, relacional e afetivo. E aí nós temos as vertentes da psicomotricidade relacional, que são essas 6. Afeto, comunicação, expressão, corporeidade, limite e agressividade. A gente vai ver uma por uma agora rapidinho e a gente encerra. Quando a gente fala de afeto, né, de afetado, de afeição, né, é representado por um apego a alguém ou alguma coisa, gerando carinho, saudade, confiança, intimidade, o termo perfeito para amor entre 2 pessoas. O afeto é um dos sentimentos que mais gera autoestima entre pessoas, principalmente jovens e idosos, pois produz um hormônio que garante o bem-estar do corpo. Ou seja, se é de repente um termo que a gente usa por apego a alguém ou alguma coisa, talvez a escola deveria ser algo que transbordasse afeto, né? E muitas instituições não têm isso, então acaba não tendo apego a alguém ou alguma coisa relacionado à própria escola. Quando a gente fala de comunicação, as formas de se comunicar hoje são completamente mudadas de antigamente, né? Hoje você consegue, através de um clique, falar com alguém que está do outro lado do planeta de uma maneira muito veloz. Antigamente você não tinha essa possibilidade, você falava através de carta e tudo mais. Só que essa comunicação, apesar de estar estendida,
ela também se tornou um pouco difícil na escola, porque você vê poucos jovens falando o tempo inteiro, se comunicando e se abrindo e falando dos seus interesses na escola. Então há uma coisa contraditória, onde a comunicação se expandiu, mas facilitou também que a molecada falasse talvez um pouco menos. Então a capacidade de se comunicar e se expressar ainda é importante na escola. E aí, falando de expressão, ação de exprimir, de expressar por palavras, por gestos, pela fisionomia. Modo de comunicação próprio, frase, dito, sentença. Expressão idiomática, ou seja, forma de expressar. Como é que eu me expresso? Como é que aquele corpo se expressa numa aula de educação física? Como é que as pessoas se expressam numa sala de aula? Isso faz parte do processo de aprendizagem. Por isso que algumas escolas estão hoje com o tal do TEC, que vai falar sobre tecnologia, e colocando também aulas de LIV, de inteligência socioemocional, para tentar ver se a gente consegue abraçar outros campos de experiência para favorecer comunicação e expressão. Quando fala de corporeidade, que é o tema de práticas pedagógicas 3 e educação, temos o conceito de corporeidade, é o conceito de corpo do ponto de vista fisiológico, né, ou filosófico, porque a gente fala de fisiológico porque aquele corpo também produz algo importante relacionado à fisiologia também do exercício, que parte de sua dimensão biológica, que aí já começa a entrar o fisiológico, no qual esse corpo não se dissocia da mente, já que fazem parte de um conjunto que se interrelaciona ininterruptamente. Ou seja, corpo e mente em contato o tempo inteiro. A mente não existe sem o corpo e o corpo não existe sem a mente. Mente e corpo coabitam e coexistem no mesmo ser. Corporeidade é corpo vivenciado. Então, se a gente fala que corporeidade é corpo vivenciado, como é que esse corpo vive hoje? Por isso que a gente falou daquela época dos nossos pais, nossos avós e de hoje. Como é que esse corpo ele é vivenciado hoje na escola? Por isso que a observação dentro do ambiente escolar é importante. Por isso que os relatórios, se a gente tivesse permissão, né, de a liberação para poder estar fazendo os estágios, ir para a faculdade, era interessante vocês olharem como é que esse corpo ele é vivido no ambiente escolar, né, de alguma maneira, como é que ele aparece, como é que ele consegue demonstrar. E quando a gente fala de limite, né, a gente fala da questão da força dos pais em saber a diferença do aceitável e inaceitável, adequado e inadequado, entre o que é essencial e supérfluo, para que se possa começar a moldar limite nessas crianças, né, onde a gente vê crianças chegando na escola com pouco limite, não é a escola que tem que impor isso o tempo inteiro. Aí é onde tem os grandes embates. Se dentro de casa não tem, chega na escola, começa a ter um adulto que vai impor aquele limite, começa a ter os embates entre professores e alunos. E por fim, a agressividade na escola. Não se pode olhar uma atitude agressiva dentro da escola como sintoma isolado. É importante analisar a natureza agressiva do indivíduo antes dele chegar na escola, pois ele já vem com vivências anteriores de como aprendeu a lidar e manejar com sua agressividade, ou seja, não é um ato isolado. Às vezes você tem que fazer uma anamnese, uma ajuda com a orientação educacional da escola, que vai convocar a família, vai tentar fazer uma coisa de um relatório para que se entenda porque aquela criança tem possíveis graus, né, de agressividade. E aí a gente encerra esse momento, justamente desejando dias melhores para todo mundo. Acompanhe a aula, né? Se inscreva no canal do professor, siga lá no Instagram, Facebook, para que a gente possa estar mandando as novidades para vocês. E essa aula vai estar lá liberada para vocês na aula 2, beleza? E esse material em PDF também na aula 2. Então, fiquem com Deus aí. Um forte abraço a todos.